Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor. Hoje estamos aqui mais um dia. Hoje quero deixar aqui uma palavra para você. Hoje quero falar sobre desobediência. A base da Bíblia, a base de qualquer Bíblia que você pegar, a base dela se chama desobediência. Esta é a base. Obediência. Amém? Espero que neste dia a presença do Senhor já esteja aí no teu meio, na tua casa, no meio da tua parentela. Que o Senhor possa continuar abençoando a tua casa, a tua família neste dia. E quero compartilhar aqui com vocês já esta passagem que está aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 17, a partir do verso 9. Onde a palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim: E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levantaram para si estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incensos em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: Não fazeis estas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos do vosso mau caminho e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Amém? Louvado seja Deus, a palavra forte, uma palavra ao qual nós vamos ver que aqui no tempo do reinado do rei Oséias, aqui sobre Israel, vemos que Oséias não foi um rei bem visto por Deus, porque Oséias fez com que o povo se contaminasse, se pecasse cada vez mais contra Deus. Vamos ver que durante o reinado de Oséias, o povo levantava ali altares a outros deuses. O povo temia outros deuses e não o nosso Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos. E nós vamos ver que levantou-se contra o rei Oséias um rei chamado Salmaneser, um rei assírio, ao qual se levantou contra Israel e fez de Oséias servo. Então Oséias, que era rei, teve que servir, teve que pagar tributos para o rei da Assíria. Mas nós vamos ver que o rei da Assíria não acha ali em Oséias verdade. E então, depois de um tempo, o encerra na prisão, faz dele ali um prisioneiro, porque Oséias não estava mais ali pagando os tributos à Assíria, conforme devia. E por que isso aconteceu? Por que isso acontece? E agora nós entramos na parte ao qual eu li, a parte ao qual o Senhor vai dizer que os filhos de Israel faziam ali secretamente, coisas que não eram retas. O povo estava fazendo ali abominações contra Deus. E nós vamos ver na Bíblia que muitas dessas coisas, elas eram secretamente. Assim vai descrevendo aqui
a nossa Bíblia. E o povo edificava altares e adoravam outros deuses. E assim, pouco a pouco, o povo todo de Israel foi começando ali a seguir as mesmas abominações. O povo começou a se contaminar, um de cada vez. Aonde não seguiam essas tradições, passavam a seguir, porque aquilo foi se esparramando, aquilo foi se espalhando sobre a terra de Israel. E aos poucos, todas as cidades começaram ali a aderir a essas abominações, a essas adorações a outros deuses. E nós vamos ver na Bíblia que Deus, ele não divide a sua glória. Então vem o castigo sobre este povo. Vem o castigo ao qual Deus, então, manda, ali os seus inimigos sobre eles. E assim, eles são levados cativos, eles são levados, como servos, como prisioneiros, para servir a outros povos. Só que nós vamos ver um pouco mais à frente que o rei da Síria, ele vai mandar povos de outras cidades para habitar ali em Samaria. Ele vai trazer pessoas ali de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, povos que cultuavam ali outros deuses, seguiam outras tradições para estarem em Samaria, para habitarem ali em Samaria. Só que uma coisa nós vamos ver, principalmente nos povos aqui que habitavam em Sefarvaim. Estes povos, eles adoravam ali deuses e eles passavam os seus filhos ao fogo. Eles ofereciam os seus filhos ao fogo a um deus chamado Adrameleque e Anameleque, que eram ali dois deuses ao qual eles serviam. Então, isso era uma grande abominação diante dos olhos do Senhor. E o povo começou a se contaminar ainda mais. Aqueles que ali ainda restavam se contaminavam ainda mais. E nós vamos ver que, para que o povo não sentisse o peso da mão de Deus novamente, então aqueles novos povos que estavam em Samaria, eles vão ali dizer para o rei da Síria que eles não sabiam qual era o costume do Deus daquele lugar, ao qual era o Deus Altíssimo. E vai mandar então um sacerdote para Samaria para ensinar como seria, como que era cultuado ao nosso Deus. Mas nós vamos ver que o povo cultuava a Deus através dos ensinamentos desse sacerdote, ao qual o rei da Síria enviou novamente para Israel, mas não deixavam de adorar os seus deuses, os seus outros deuses, ao qual eles temiam. E você deve estar se perguntando, mas por que, esta mensagem falando de tantos deuses, de tantas abominações? É porque, se nós formos olhar para os nossos dias de hoje, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos hoje servem a Deus, mas servem também aos costumes de outros deuses. Servem ali costumes de ídolos. Muitos também vão ali cultuar a imagens, a estátuas. E nós vamos ver na Bíblia inteira falando sobre imagens, sobre estátuas ao qual o povo adora. Se tornam ídolos. Só que
as pessoas elas se tornaram cegas diante disso. E nós vamos ver que isso vem desde lá do Velho Testamento. O povo adorando imagens, o povo ali fazendo bezerros de ouro para adorar, esculturas, imagens de barro, de ferro, de ouro, de prata, de bronze, de madeira. E o povo adora estes deuses ao qual eles fizeram. E Deus vai dizer que somente a Deus deveríamos seguir de todo o nosso coração. O próprio Deus vai dizer lá em Êxodo, no capítulo 20, que nós não deveríamos adorar deuses feitos por mãos de homens. Mas nos nossos dias ainda vemos isso. E ainda vamos ver hoje nos nossos dias pessoas dizendo que o Velho Testamento não serve para nada. É como se só o Novo Testamento servisse para esses. Mas, se formos olhar o Novo Testamento, de Gênesis a Malaquias, vamos ver que o Velho Testamento está dentro do Novo Testamento. Porque vamos ver Jesus muitas e muitas vezes falando dos seus profetas do Velho Testamento, falando dos homens ao qual Deus colocou nesta terra para levar a sua palavra. Nós vamos ver Paulo, nós vamos ver Pedro, nós vamos ver Estevão, nós vamos ver muitos no Novo Testamento falando dos feitos de Deus no Velho Testamento. Então, como vamos dizer que o Velho Testamento não tem importância? Como? Mas, infelizmente, nos nossos dias, ainda tem essas pessoas, ainda existem essas pessoas. E essas pessoas, elas simplesmente estão negando a Deus, sem nem mesmo perceberem. Estão negando a palavra de Deus, sem nem mesmo perceberem. Querendo crerem somente naquilo que traz para si querendo adorar aquilo que somente traz favorecimento para elas. Porque aquilo que mexe no seu ego, aquilo que mexe nos seus deleites, aquilo que mexe nos seus prazeres, elas não querem adorar, elas não querem ouvir, querem fazer do Evangelho os seus próprios mandamentos. Querem pegar a Bíblia e fazer e ouvir somente aquilo que elas querem ouvir. Querem pegar a Bíblia e somente pegarem para si aquilo que vos favorece. Só que Deus vai dizer nos 10 mandamentos, ao qual foi entregue nas mãos de Moisés, que está justamente no Velho Testamento, ao qual muitos querem rasgar da sua Bíblia. Está lá no Velho Testamento os 10 mandamentos ao qual ainda seguimos. E vamos ver que não devemos adorar outro Deus senão o Deus Altíssimo. Que não devemos furtar, que não devemos matar, que devemos guardar domingos e festas, que devemos guardar ali um dia sagrado da semana, devemos descansar, que devemos honrar o nosso pai, a nossa mãe. Está nas nossas Bíblias. Mas muitos ainda querem seguir os seus próprios deleites e esquecem que a base da Bíblia é obediência, é obedecer aquilo que Deus entregou através dos seus mandamentos. Amém? Sei que a palavra de hoje foi dura, mas quando a palavra vem para nos corrigir, quando a palavra vem para nos fazer pensar naquilo que nós estamos pegando como prazeres, ou
para nos mostrar de coisas que devemos mudar na nossa vida. Isso deveria, na verdade, ser um prazer para nós, sermos corrigidos pela palavra de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que o Pai corrige a quem Ele ama, ao Filho que ama. Então, se essa palavra chegou até você hoje, é porque o Senhor, Ele te ama. E Ele quer que você fique nos mandamentos ao qual Ele nos enviou. Para que assim, ao final de tudo, você possa experimentar o galardão ao qual Ele tanto guarda para nós. Amém? Que o Senhor venha te abençoar neste dia, que o Senhor venha falar contigo mais fortemente neste dia. Que o Senhor abençoe, guarde e te proteja neste dia. Que a presença do Espírito Santo esteja no meio da tua casa, no meio do teu lar, os guardando, os defendendo de todos os levantes do maligno. Em nome de Jesus. Deus abençoe.